Boa tarde, amigos, amigas da Voz Trabalhadora. Estamos ao vivo aqui no Giro de Notícias das 14 horas. Hoje estou substituindo o Thiago Suman, jornalista Thiago Suman, que comanda aqui o Giro de Notícias das 14, né? Espero que eu consiga substituí-lo bem, embora esteja com algumas dificuldades técnicas aqui de voz. Estou naquela gripe, né? Nosso tempo castigando aqui no Rio Grande do Sul, 40 graus, aí de noite baixa temperatura, faz até um friozinho, então eu estou assim, ó, como diríamos aqui no Sul, estou esgualepadíssimo, mas que bom que terei hoje dois camaradas aqui que vão tomar conta do programa, eu só vou ficar aqui, ó, distribuindo pautas para eles, né? Professor Luiz Padula, biólogo socialista, e o professor Guilherme, dois grandes professores do chimarrão marxista, o Guilherme, né? Assim, vou passar a vinhetinha aqui. Assim que terminar a vinheta, os dois já estarão embarcados comigo. Então vamos lá, vamos iniciar esse giro de notícias aqui. Padula, Guilherme, já estão entre nós aqui. Salve, salve, camaradas. Os dois têm um cenário muito interessante ali, né? O Padula com as suas bandeiras, né? Do M26, bandeira de Cuba lá, antifascista, faixa de Palestina, e o professor Guilherme com aquele cenário clássico do chimarrão marxista, né? Grande professor Guilherme, grande Padula. Vamos começar então, né, pessoal? O tempo é curto, 1 hora temos aqui, as pautas são longas, né? O Padula e o Guilherme também me trouxeram duas pautas interessantes aqui que eu quero abordar, né? Relacionadas aí com a questão ambiental, o Guilherme trazendo uma pauta interessante da inclusão no ambiente universitário, né, no ensino superior. Vamos tratar dessas pautas, mas vamos começar com a primeira pauta aqui, que é a pauta da capa do programa, né? Antes aqui, deixa até, senão o Suman vai ficar bravo comigo, não. O programa é Giro de Notícias, então temos que falar aqui rapidamente das principais notícias que estão circulando ali embaixo, né? Estão circulando lá embaixo, vão ficar passando a lá CNN aqui, né? Fica passando ali embaixo. Então aí as principais notícias, né? O Lula está embarcando para o Uruguai, né? Participará da posse do Orsi, que acontece agora amanhã, se não me falha a memória, é amanhã a posse do Yamandu Orsi no Uruguai, um companheiro dos nossos, né? Progressistas aí. O Uruguai volta às mãos da Frente Ampla, né? Uma notícia que eu botei para circular ali, né? Da Brasil de Fato. O desemprego aumentou um pouquinho, né, na última levantamento aí do IBGE, e atrelado à taxa de juros, né, a subida da taxa de juros, isso a gente já esperava que fosse acontecer, né, essa maldita taxa de juros, né. E, para finalizar, a notícia do dia, o STF formando maioria aí para a liberação das emendas. Esse tema vai estar na pauta aqui também, a gente debate com mais tempo aí na sequência. Mas deixa eu trazer aqui a primeira notícia da pauta, né? Que é justamente a capa do programa, né? Bolsonaro vai ser preso, né? Vai ser preso. Foi a capa que a gente fez pelo carnaval, né? Vai ser uma questão que vai dominar o nosso carnaval, essa questão do vai ser preso. Aí teremos vários vídeos pela frente, né? Nesse sentido. Mas a matéria que eu estou trazendo aqui, ó, pena exemplar para o Bolsonaro, né? 28 anos de prisão aí, sendo cogitada para o Bolsonaro, né? Que é uma matéria da DCM, né? E Bolsonaro teria ficado surpreso, né, ao ser informado sobre a possibilidade de receber essa pena severa aí do STF pelo seu envolvimento na tentativa de golpe, né? De acordo com interlocutores, isso aqui é interessante, né? De acordo com interlocutores, né? Sempre vem assim,
Quando o cara não tem fontes e não tem tanta certeza, ele bota ali, né? De acordo com interlocutores, com especialistas e tal, né? Ministros da corte estariam dispostos a aplicar uma punição exemplar ao ex-mandatário, conforme informações do Paulo Capelli, do Metrópolis. Então é isso, e aí a matéria segue ali, traz mais alguns detalhes, né? Vamos passar direto aqui com o Padula e o Guilherme, que eu ainda não conversei com eles depois de todos esses acontecimentos, né? Então vamos tocar, fazer aqui um colóquio aqui com essas duas grandes figuras aqui. Padula, vamos começar contigo aí, bem-vindo, brigadão por aceitar meu convite aí. Satisfação estar contigo aqui. Boa tarde, Portinho, boa tarde, professor Guilherme, prazer estar aqui com vocês. É sempre uma honra poder participar. Apesar da correria do nosso dia a dia, consegui vencer as provas, viu, Portinho? Quase 250 provas aqui para dar conta, mas conseguimos, né? Para poder agora, no carnaval, a gente dar uma descansada também. E é um prazer estar aqui, e principalmente com essa notícia, né? Eu acho que é fundamental, é mais do que necessário a gente ter uma punição exemplar. Afinal de contas, ele é o chefe de todo esse golpe. A gente não pode deixar nós não podemos esquecer, né? Tudo que aconteceu, toda a desgraça que o Brasil ainda está passando, está precisando retomar todo o seu crescimento, toda a sua credibilidade, com um governo que sofre ainda por conta de estar na mão do Centrão. A gente sabe muito bem que não seria um passe de mágica, e Lula não faria milagre, não é um sebastianismo, né? Que a gente aconteceria aí do dia para a noite. Então é exemplar essa punição e que sirva realmente de exemplo para que ninguém mais afronte a nossa democracia, uma democracia que é sim ainda uma democracia burguesa, mas a gente precisa defendê-la e ao mesmo tempo lutar para modificá-la, para se tornar uma democracia verdadeiramente participativa, não simplesmente representativa e burguesa. E o que Bolsonaro pague por tudo isso, não só ele, mas todos os seus asseclas lá, os generais 4 estrelas, né, que é uma outra coisa bastante exemplar que a gente vai passar no nosso país, porque desde o golpe militar de 64, que nós não tivemos, né, essas figuras nefastas aí respondendo por seus crimes. Então é um momento exemplar que nós, enquanto brasileiros, brasileiras, temos que vangloriar exatamente o serviço que a justiça que, obviamente, nós não morremos de amores, porque também sabemos que é uma justiça burguesa, mas que ela está servindo para defender, em específico, aí, o Supremo Tribunal Federal, defender aí a nossa Carta Magna, a nossa Constituição de 88, e mostrando que golpista não tem vez. O golpe em 64 serviu de exemplo, nós não podemos repetir isso daí, e mais do que nunca, né? Inclusive agora nós temos o Oscar agora domingo, né? Na torcida, inclusive, para a premiação do filme brasileiro, que retrata exatamente essa triste história que nós passamos e que nunca mais seja repetida. Então que Bolsonaro, que ele chore, que ele fale que ele está usando chip porque ele está broxa agora, né? Mas que ele aprenda, né? E que sirva de exemplo. Aquela entrevista dele foi dantesca, né? Nem me lembro o nome do Léo Dias, acho que é, né? Que coisa patética aquela entrevista, né? E assim, né? O desespero do Bolsonaro está se refletindo juridicamente aí na defesa dele, né? Tentando aí criar um fato, pedindo o impedimento do Zanin e do Flávio Dino, né? O que já foi rechaçado, né, por ambos, e realmente não há nenhum motivo jurídico para os dois serem impedidos, né? Se fosse acolhido o motivo alegado por ele, foram nomeados pelo Lula. Então todos os 11 ministros do STF são impedidos, porque ou foram nomeados pelo Lula ou pelo Bolsonaro, né? Sobraria ali, acho que só o Gilmar Mendes, que não foi indicado, o Gilmar e o Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes, ele quer um outro tipo de impedimento, então não vai ter ninguém para julgar o bonitão, né? O cara que toma Viagra e diz que é imbrochável, né? Coisa ridícula mesmo, né? Mas, Guilherme, quero passar para te abordar esse tema aí, e eu acho que essa questão que o Padula trouxe aqui é fundamental da gente abordar, né? Os militares sendo responsabilizados, né? Eu acho que esse é um fato novo que esse episódio está trazendo, né?
da gente ter a responsabilização desses caras aí que ficaram impunes em 64 e até hoje estão impunes pelo golpe de 64, né, Guilherme? Perfeito, perfeito. Vocês me ouvem bem? Está funcionando o microfone direitinho? 100%, Bueno, beleza. 100%. Ótimo, ótimo. Bueno, então boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Padula, Portinho. Muito obrigado pelo convite. Enxergo aí a gurizada que acompanha o Chimarrão Marxista também aqui pelo chat. Muito obrigado. Minha internet recém oscilou um monte aqui. Vocês congelaram um pouco, portanto fui eu que... agora está chovendo. Aí. Ó, viu? Eu falei... tá chovendo muito, 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 é um temporal, tava um calorão de 40 graus e agora, né, tá chovendo, tá um temporal, então se oscilar tu me avisa que eu aguardo um pouquinho. Tranquilo. Mas vamos adiante então. Bueno, então sobre essa pauta, sobre os prováveis quase 3 décadas aí de cadeia para o Bolsonaro, é muito provável que isso aconteça, principalmente porque se a gente for ver as penas que estão sendo aplicadas para quem já foi julgado, né, os tantos que já foram julgados, estão sendo penas bem severas. E claro que ele está no comando. Então chega-se agora aos principais articuladores, mas ainda falta, depois disso, o segundo passo, chegar aos financiadores deste golpe, que é, enfim, o empresariado, o agronegócio, que é quem sustenta o Congresso Nacional, que ainda é terrivelmente golpista. Mas já é simbólico, né, que tenhamos aí um ex-presidente, que é ex-militar também, sendo julgado por um tribunal civil, isso é inédito na história brasileira. Também há generais, também há altos postos do Exército sendo julgado, e isso é muito importante, isso é contundente, vai ficar para a história do Brasil. E como disse o Padula, justamente no momento, então, que temos aí o filme brasileiro concorrendo a importantes prêmios dentro da academia, lá no Oscar norte-americano, que também vive o seu pior momento, a democracia burguesa norte-americana também vive o seu pior momento, que mostra que o ataque da extrema-direita é articulado, é global, é sistêmico, e a gente tem que ficar aí de olho bem aberto. O Guilherme, tu falou dos financiadores, né? Inclusive também de outros militares. Aí saiu uma notícia essa semana que a PF estaria aprofundando aí algumas investigações, inclusive com alguns elementos que vieram aí das últimas operações deles, das últimas buscas e apreensões, né? E a gente pode ter novos indiciados, né? Porque é aquela história que a gente sempre fala, né? A denúncia, o relatório da PF, ele não quer dizer que eles terminaram ali com todas as investigações, com todos os indiciamentos, né? Então, até teve muita gente que ficou decepcionada ali com o indiciamento, porque é bom a gente lembrar, né? Na CPI, na CPMI, o relatório da Elisiane Gama tinha 66 indiciados, né, apontados lá. E no da PF a gente teve 40, né? E a denúncia agora do Bonet, inclusive, tem menos do que os 40. Teve alguns que ele não denunciou ali, tipo Valdemar Costa Neto, né? E aí, nisso aí, a gente precisa entender, pode ter até uma estratégia jurídica ali de não indiciar o Costa Neto, de deixar ele como uma testemunha do processo, né? Porque se ele for indiciado, ele não pode ser testemunha, e talvez ele dê um testemunho importante, inclusive para condenar, né, esta corja toda que foi denunciada, né? Então a gente tem aí a possibilidade de vir à tona novas pessoas, né, relacionadas com isso, e a gente quer muito ver esses financiadores, né, o Guilherme, envolvidos aí e denunciados, né? Pois é, exatamente. Essas filigranas jurídicas são muito importantes de serem compreendidas, mas é claro que para o grande público isso se torna bastante difícil, mas é fundamental que a gente compreenda que tudo isso também é uma estratégia da própria acusação. Quando o Bonet ofereceu a denúncia agora a 5 e não a mais, e fatiou, muito provavelmente venham outras denúncias mais à frente, tudo isso é um quebra-cabeças que vai sendo montado pela própria Procuradoria, que é o Ministério Público, para que se possa estrategicamente não colocar todo mundo no mesmo bolo, prometendo depoimentos que no futuro não tomados. Então, essa estratégia, me parece, que foi primeiros 5 apontados aí para ser aceita essa denúncia. Isso é muito importante. E mais ainda, depois desse segundo passo, que é pegar os grandes articuladores, a cabeça do movimento, é se chegar ao financiamento mesmo
bagunça que a extrema-direita está fazendo aqui no Brasil. Eu tenho a tese, eu defendo a tese de que há um golpe em curso no Brasil. Esse golpe em curso está em curso desde 2013. Estamos entrando no 12º ano de golpe no Brasil. Estamos em pleno governo Lula, que é uma inflexão no golpe em curso. No meio desse golpe, houve um golpe, claro, ele se consuma, ele começa em 13, se consuma em 16, e aí tem a sequência de governos, Temer e Bolsonaro, um ainda ilegítimo, o outro se legitima pela urna, claro que de forma muito precária, como diz o Vladimir Safatli, o que houve não foi uma eleição em 18, mas um protocolo eleitoral. Coloca-se o Bolsonaro e o Lula vem com a sua força política, né, e faz uma inflexão nesse golpe. Estamos num contragolpe, digamos assim, dos setores progressistas no Brasil, mas o golpe está em curso, tanto que nós não temos uma sucessão clara para Lula, enfim, há uma falta de projeto da esquerda no Brasil. Mas o certo é que é importante que esteja nesse momento, porque sem o governo Lula não teríamos inquérito, não teríamos denúncia, não teríamos nada disso em curso. Então é muito importante que isso esteja sendo debatido nesse momento. Tem toda razão, o Guilherme, o golpe está em curso e a gente está vendo aí nos noticiários, né, no comportamento, inclusive, de algumas pessoas do nosso campo da esquerda, né, a mídia está nitidamente trabalhando por um golpe, né? Essas pesquisas que estão sendo divulgadas, elas fazem parte também, né? Quero ouvir o Padula sobre essa questão aí, mas deixa eu mandar um abraço aqui, o chat está bonitaço aqui, ó. Regina Alves, Gil Carvalho, todo mundo dando uma boa tarde. A arquiteta Lúdica, que se tornou membro do nosso canal, para minha grande satisfação, ela que é lá da TV Resistência Contemporânea, né? Veio aqui para a Voz Trabalhadora, se tornou membro, está ajudando bastante aí. Quem puder se tornar membro, pessoal, R$ 1,99 por mês, tá? Aquele planinho para trabalhadores e trabalhadoras mesmo, né? Para ajudar muito o canal e ajuda demais. Vocês nem imaginam como ajuda esse membrinho aí de R$ 1,99. Até a gente diz, né? Torne-se membro ali no R$ 1,99, né? Porque eu vejo que tem muita gente que se torna membro por R$ 7,99, às vezes R$ 19,99, mas fica um mês e cai fora, né? Então fica ali, eu prefiro o de R$ 1,99, tá? Vou falar a verdade para vocês, porque tá ali, ó, o Guilherme também tem lá, é proletário também, é igual o nosso, ó, é igual o nosso, é o proletário R$ 1,99, né? O proletário a gente gosta, né? Porque assim, às vezes o pessoal não entende, né? O membro, ele não é, também é importante a receita que dá o membro ali, mas o YouTube gosta muito dos canais que tem membro. Então, quanto mais membro tu tem, mais o YouTube te solta organicamente, né? Ele divulga as lives, ele bota o cartãozinho ali para que vocês vejam e possam clicar em cima, né? Então, isso aí é muito importante para nós. Emerson Ribeiro aqui, ó, trio sensacional. O Sérgio Off, ó, sindical influencer, nosso parceiraço aí, ó, tá conosco aqui. Obrigado pela presença. O Luiz Alberto Silveira está aqui também. Que seja logo para mostrar a esses fascistas terroristas que esse país tem leis e para ser cumprida, cadeia já. Marina Castro está aqui conosco também, dando um salve para todos nós aí, grande presença. A Lori Rodrigues, já comemorando a prisão do Bozo. É isso aí. Lúcia Sena dando uma boa tarde aqui, pingando em euros. A Lúcia Sena, ó, pingou €1,19, grande presença. Emerson Ribeiro aqui é marxismo-leninismo, vamos avançar. Os três que estão na tela aqui são, ó, e o canal também, né? O canal professa essa convicção aí, né? Zona Laranja conosco aqui também. Letícia Fontoura vai ser preso, grande camarada Letícia Fontoura conosco aqui. Tá bonito o chat aí, ó. Vamos deixando comentários aí, pessoal. Victor Alonso, ó, de Chimarrão Marxista, chegando lá, audiência qualificada lá do Chimarrão. O Ismael tá conosco aqui, ó, dando um salve para todos nós, grande presença. E quem mais? O Lezinho tá aqui conosco também. Marlene Costa, grande professora Marlene Costa, tá aqui conosco também, ó, dando um salve para todos que apoiam a causa palestina. Mas, Padula, o que tu acha dessa questão aí que eu tinha colocado em relação ao golpe em curso, né? E tudo que a gente tem na mídia, as pesquisas, isso aí, como é que tu tá vendo isso aí?
Eu vejo que isso daí, como o professor Guilherme falou, é nítido, né? Que desde que conseguiram tirar a presidenta Dilma, a burguesia não conseguiu acalmar, né? Ela sabe que ela tem que manter os seus interesses, ela tem que legislar em causa própria, para isso ela coloca senadores, deputados, né? E agora a gente vê exatamente as pesquisas eleitorais, né? Ainda que com 2 anos antes de período eleitoral praticamente, né? A gente está vendo aí pesquisas que estão mostrando, né, a queda na popularidade do presidente Lula, perdão, e ao mesmo tempo figuras, inclusive, do inelegível aparecendo nessas pesquisas, mesmo ele não podendo, e ao que tudo indica, não vai poder realmente ser candidato, e eles vão jogando nomes, né? E aí vão chamando atenção para determinadas regiões, fazendo campanha para o novo queridinho da mídia, né, que é o Tarcísio, que aqui em São Paulo é um desastre, e mesmo assim a mídia passa pano para ele, de todas as mazelas que ele faz, inclusive com a política da polícia fascista e assassina, que é a polícia militar do estado de São Paulo, e essas pesquisas, elas tomam um lugar, inclusive, eu estava ouvindo uma análise esses dias, das tais agências, né, de risco que antigamente assombravam, né? Falavam, olha, o Brasil ninguém vai investir, caiu lá de B para B+1. Então a gente está vendo que é tudo especulação. E uma coisa que chama bastante atenção, que você até comentou, né, numa das manchetes aí, quando você vê que a taxa de desemprego no Brasil ela teve um leve aumento, que era esperado por conta das contratações de fim de ano, né? Então o prazo de 3 meses, muitos não renovam, obviamente, mas chama atenção que, em função do alto índice de emprego que o Brasil tem, preocupa a inflação, e aí novamente o mercado financeiro, a especulação vai e joga o dólar lá para cima, né? Então veja que é uma coisa que é contraproducente para a própria economia do país. Então não dá para a gente entender, eu não sou economista, eu sou biólogo, mas não dá para a gente entender como que esse tipo de situação acaba jogando contra. E obviamente quando você vê a política de um governo que tem um projeto de desenvolvimento, de reindustrialização, né, de valorização do mercado interno, isso desagrada a mídia golpista, isso vai desagradar essa burguesia que quer manter o dólar nas alturas, que quer manter as taxas de exportação elevadas, né, desabastecendo o país, inclusive, mas não pode ser um governo que atenda a população. Então, revela-se mais do que nunca quem são os verdadeiros patriotas, né? Não esses indivíduos que vão lá para os Estados Unidos pedindo, inclusive, para os Estados Unidos invadir o Brasil, que o Brasil está vivendo uma ditadura, né? Quem dera fosse essa ditadura que eles estão falando, porque esses indivíduos que vão lá com o nosso dinheiro, inclusive, nem voltariam, ou voltariam e seriam presos, né, por crime contra a pátria. Então, a gente percebe que estão tentando desgastar o governo, estão tentando jogar a opinião pública de toda maneira contra, né, as conquistas que, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, não podemos esquecer, obviamente, de novo, é sempre bom a gente reforçar, né, não apenas as fake news do PIX, fake news do PCD lá, que eles lançaram, inclusive. Além dessas fake news, nós temos também uma casa legislativa que legisla contra os interesses da população. Uma das coisas principais que a gente vai perceber isso daí é a pauta 6x1. Nós vamos ver agora quem efetivamente vai estar do lado do povo. E aí vai ser o momento de cair a máscara dessa extrema-direita, desses senadores e deputados que se dizem defensores do Brasil, mas vão ter que tomar postura agora, vão ter que tomar partido, né? E aí nós vamos ver verdadeiramente o que vai acontecer. E é isso que o governo Lula está enfrentando. Esse desgaste, essas pesquisas todas visam nada mais, nada menos do que criar esse factoide, né? Ignorando as conquistas. Então, sempre se você tem uma notícia, olha, caiu o desemprego, mas caiu não sei o quê, mas... Então, eles focam nesse porém, criando esse factoide aí para tentar deturpar a visão
que a população tem a respeito das conquistas do governo. Exatamente, perfeito, né? A mídia fazendo esse desserviço ao Brasil, né? Regina Alves pingando aqui para não secar, o Zona Laranja também deixou um super sticker aqui para nós. A Laurinete Cardoso dizendo direita nunca mais, e botou aqui o U vai ser preso nos blocos de carnaval. A arquiteta Lúdica também pingou aqui R$2 para nós, agradecer a todo mundo que está pingando aí, deixe sua curtida, compartilhem o link nos grupos da família, do trabalho, e vamos em frente. Vamos avançar aqui, ó, dentro desse contexto aí, né, do que está o Brasil com todo nesse clima golpista, né? A gente tem uma notícia aqui que eu destaquei, de uma treta aí na extrema-direita, né? O campo da extrema-direita, o Eduardo Bolsonaro, que está sendo acusado de traidor, né? E foi o Boulos oficiou ele no Ministério Público, né? Para que o PGR tome providências. E o Rogério Correia fez um pronunciamento forte ontem lá na Câmara dos Deputados também nesse sentido de que ele seja levado à ética, inclusive, né? Porque o Eduardo Bolsonaro simplesmente está indo aos Estados Unidos conspirar contra o Brasil com verbas públicas, né? Mas como assim conspirar, Portinho? Ele está indo lá fazer reuniões com o pessoal do campo dele. Não, ele está indo lá pedir sanções ao Brasil, gente. Ele está indo lá pedir para que os Estados Unidos restrinja não só o acesso, como até prenda um ministro da Suprema Corte brasileira. Então são questões muito graves que ele anda fazendo lá pelos Estados Unidos. Não é assim só uma ida para fazer reuniões políticas aceitáveis, né? E aí surge essa treta, né? Claro, eles já estão se comendo lá dentro do grupo deles, porque eles sabem que vai vir condenação no processo e o Bolsonaro fatalmente sairá, né? Sairá da influência que ele tem na extrema-direita, né? E novos quadros vão ter que surgir ali para ocupar o espaço que ficará vago, né? E aí o Eduardo Bolsonaro fez uns tweets, né? Atacando o Nicolas Ferreira, que é um que vem se destacando aí na extrema-direita, né? Aí tá aqui a notícia do 247, uma publicação do deputado federal Bolsonaro, na quinta-feira, expôs o crescente incômodo da família Bolsonaro. Deixa eu até botar na tela aqui para que vocês possam ler junto, né? Com lideranças da direita que estariam se distanciando da defesa do ex-presidente. Segundo a coluna Painel da Folha de São Paulo, aliados do clã Bolsonaro avaliam que o principal alvo das críticas seria o deputado Nicolas Ferreira, embora Eduardo tenha evitado citá-lo nominalmente. E aí Bolsonaro comentou o vídeo do influenciador Alan dos Santos, no qual o bolsonarista critica Nicolas por não defender Bolsonaro de forma enfática. E por aí segue, né? Por aí segue a notícia. Até tem esse vídeo do Alan dos Santos, mas eu não vou botar esse cara aqui na Voz Trabalhadora, né? Quero repercutir aqui com o Padula e o Guilherme como é que eles estão vendo isso aí, né? Assim, 30 segundos a minha visão sobre os bolsonaristas, né? Estes caras só querem o caos no Brasil, né? Estão trabalhando para isso, estão trabalhando fortemente, a gente vê nas fake news aí, essa do Pix. E lá no parlamento eles não oferecem nada, né? Nada. A única coisa que eles querem no parlamento é anistia, é flexibilizar a lei da ficha limpa e por aí afora, né? Guilherme, vamos começar contigo aí. Como é que tu enxerga essa treta aí na extrema-direita e o papel deles atualmente na política brasileira? Pois então, é que, claro, eles estão vendo que o nome principal do bolsonarismo, que é o próprio Bolsonaro, que dá o nome, aliás, à corrente nesse momento, está indo. Quer dizer, martírio do Bolsonaro, mas igual preso e condenado, e é importante que seja condenado também por roubo de joia, também por corrupção, porque isso pega muito mais, né, essas coisas meio abstratas, como abstrata no sentido teórico-político, né, golpe de Estado, atentado ao Estado Democrático de Direito, essas coisas não chegam lá para
a população mais pobre, né, que tem que fazer o corre todo dia. Para eles não tem Estado democrático de direito, o cara sai na rua, é uma violência terrível, ele tem medo de ser assaltado, o trânsito é terrível. Então, para a grande massa da população, não tem Estado democrático de direito. Isso é uma coisa que existe só da classe média para cima, né? Quem é pobre sabe que lá embaixo, como diz aqui embaixo, as leis são diferentes. Então tem que ter condenação por corrupção mesmo, e o Bolsonaro vai ser condenado. Sendo condenado, essa corrente, digamos assim, da extrema-direita, que agora tem o nome de bolsonarismo, mas já foi integralismo, já foi getulismo, em certa medida depois do golpe, já foi a extrema-direita que apoiava a ditadura militar, já aderiu ao Collor, depois aderiu ao Serra, depois aderiu ao Alckmin, depois aderiu ao Aécio, depois colou no Bolsonaro. Enfim, nesse momento, no Brasil, a extrema-direita está com a cara de Jair Bolsonaro. Mas Bolsonaro vai passar materialmente, já passou, politicamente já passou, materialmente vai passar daqui 1 ou 2 décadas, mas a extrema-direita, esse movimento vai seguir vigente, e agora se levanta num movimento bem mais global no mundo inteiro. Bom, esse movimento é o bolsonarismo, é o movimento da extrema-direita, que depois de 2013, 2015 saiu do armário. A direita sem vergonha, quer dizer, não tem mais vergonha de se afirmar como direita. Bolsonaro fora do jogo, inelegível, Bolsonaro preso mais ainda, vai ter que surgir um malvado da vez para eles correrem, os Minions finalmente acharem o malvado favorito da vez. Eles vão ter que encontrar o seu malvado favorito. E aí começa a competição, está aberto os jogos, né? Uns colam no Marçal, numa eleição em São Paulo, outros vão colar no Ferreira, no Nicolas Ferreira, outros vão colar num Tarcísio, outros vão colar num Pavanato, outros vão colar numa Cíntia Freitas, outros vão colar, enfim, vão surgir nomes a todo momento e eles vão correr aqui e ali. Então eles estão também intestinamente, internamente, dentro da direita, se consumindo, porque eles não têm um grande partido, né, que una a direita no Brasil. O Bolsonaro se elegeu lá em 18 por um partido de aluguel, 17, aquele era o PSL, eu acho. Depois aí tentou montar um partido, aquele que tinha o símbolo de tiro e de bala, não sei o que, não deu certo. Aí entrou para esse partido agora que ele venceu a eleição que ele perdeu a eleição em 22, que também não é um partido, o partido se desintegra completamente, o que eles querem mesmo é fundo partidário. Então eles não têm um grande partido, eles não têm um grande projeto, eles não têm de fato uma grande organização. O que eles têm é popularidade, isso a gente não pode negar. Negar isso seria a nossa ruína. Eles têm popularidade, eles têm voto, eles têm aceitação, eles têm aí fixos 30% da população, segundo qualquer eleição, eu não estou me baseando em pesquisa, isso é resultado de urna, eles têm os 30%, e dali eles vão disputar um eleitorado médio, né, para tentar vencer eleição. E eles estão brigando por esse pouquinho aí, entendeu? Então o Nicolas não tem idade para ser... Ele é um menino super jovem, não tem 30 anos, tem que ter para Senado 35. O Marçal é o típico do cara que é super popular, vai agradar esses setores da extrema-direita, mas sabe muito bem que Bolsonaro atrapalha. Inclusive o Marçal é um cara... O Marçal que está inelegível também, né? Foi condenado mas é essa semana. pelo Tribunal Regional Eleitoral ainda, né? Então Paulista, é bastante... isso. Que nem a Zambelli, ainda é regional, ainda não foi julgada lá. Ora, mas eles estão brigando intestinamente, eles querem os votos, a popularidade, eles querem ser a expressão disso que está aí posto para enfrentar a esquerda. E a esquerda, claro, personalizada pelo maior partido de esquerda, talvez da América, que é o Partido dos Trabalhadores, que organiza a luta política efetivamente, quero dizer, ganha a eleição, pode-se botar qualquer defeito que se queira no Partido dos Trabalhadores, mas o fato é que ele ganha a eleição e tira a caneta da mão do fascismo, e isso tem que respeitar, né? Pode criticar, pode falar mal, mas dobra a língua, né? Se não fosse como dizem por aí, não, eu não gosto, o maldito Lula, o maldito PT. Pois é, mas se não fosse o maldito Lula e o maldito PT, nós estava sendo governado pelo maldito Bolsonaro. Então cuidado com a crítica, sabe? Temos que criticar e tudo, mas a gente tem que saber que o Partido dos Trabalhadores é organizado politicamente e vence a eleição, e vence mesmo, né? Na urna é imbatível. Então, eles estão se organizando do outro lado, e a briga deles está aberta, e eles estão brigando por espaço, por popularidade, e claro, no fim das contas, é pelo dinheiro.
Perfeito. Padula, como é que tu está enxergando a situação aí? Não, eu assino embaixo o que o professor Guilherme Eu, disse. eu Eu até só. assim, ó, Padula, deixa eu colocar uma coisa aqui sobre essas pesquisas, né, que a gente está vendo, essa questão da extrema-direita. A extrema-direita, em primeiro lugar, não tem candidato, né? O que o Guilherme falou aqui é bem nesse sentido, né? E eu tenho dito assim, ó, que se fizessem uma eleição agora em março, tá? O Lula ou ganharia no primeiro turno, tá? Ou ele faria 40% dos votos e o candidato aí do bolsonarismo, do fascismo, ficaria ali com 20% mais ou menos. É isso. Eu tenho dito isso aí. Não sei se eu estou viajando demais. O que que tu acha disso aí, Padu? Não, exatamente essa polarização que existe, né? Você tem aí um público fiel dessa extrema direita, como o professor Guilherme disse, não há um partido, mas eles são fiéis à ideologia fascista que eles carregam. Isso é uma realidade que é preocupante. A gente está vendo esse certo crescimento mundial dessa extrema-direita, obviamente, que preocupa, a gente não pode negar os fatos, obviamente. Ainda somos uma maioria mundialmente falando que zelamos por uma democracia, zelamos por uma disputa literalmente política no campo das ideias, mas que há um crescimento lá. E eu vejo que, de fato, nós temos, de um lado, um público que é politizado. Eu não sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. Hoje votaria no Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque nós sabemos que existe um projeto político, apoiado inclusive pelo meu partido, né, que obviamente é o que a gente acredita que é o melhor para o país. Então eu vejo que nós temos dois tipos de campo. Um que é realmente politizado por ideias e projetos políticos para a nação, que é a qual nós defendemos, o campo progressista, o campo esquerdista, que seja, e um outro que é que quer o caos, que defende a bagunça, que defende armamento, que defende morte a quem é culpado, que não está nem aí para direitos humanos, que é o campo do fascismo. E nós temos, é aí que nós temos que trabalhar exatamente, aquele campo que está no meio, que está sendo assediado constantemente, inclusive por essas pesquisas de opinião, para tentar difamar um projeto político e tentar jogar esse público para votar nessas figuras nefastas aí, né, que é o que a gente fez em 2018, o erro que nós calculamos, ou melhor, que nós não calculamos, nós mesmo menosprezamos. Não, imagina que Bolsonaro ganha. Imagina, o cara é maluco. E foi lá e ganhou. Então, acho que existe esse campo que a gente precisa tomar cuidado. Eu só acrescentaria na fala do professor Guilherme que eu vejo essa atitude do Bananinha exatamente um desespero. Porque sabe que está apertando o calo, que ele sabe que vai ser condenado, que vai sobrar não só para o pai dele, mas que pode respingar, inclusive, para o 02, 03, enfim, a família inteira lá, a família inteira, e isso daí vai, obviamente, desmoralizar e desmobilizar essa extrema-direita. E o deles, quando ele critica o outro garoto lá que fala um monte de abobrinha, que, enfim, né, o rei das fake news, é um moleque, né? Não tem outra palavra para falar, não quero nem usar um termo que muita gente pode entender como homofóbico, né? Mas, enfim, é um moleque que, obviamente, está ganhando espaço por conta do público que ele está conseguindo angariar, que é essa juventude. Né? Eu leciono para ensino médio, uma escola particular, e aqui no interior de São Paulo, a gente vê adolescentes que frequentam essas igrejas neopentecostais e vem falando desse moleque. Então, é isso que nós precisamos ficar espertos. Né? Então, essas pesquisas que acontecem, essa racha que está tendo na direita, porque eles também estão percebendo que eles vão perder espaço em função dos crimes que cometeram e, ao mesmo tempo, vão abrir brecha para esse tipo de gente. E nós, enquanto do outro lado, o lado que defende o progresso, o lado que defende os direitos humanos, o lado que defende a reindustrialização, a soberania nacional, o ambiente, nós precisamos ficar espertos com isso. Precisamos conquistar esse campo que está largado em função dessa polaridade.
Perfeito. Letícia Fontoura aqui, ó. A união do fascismo contra a esquerda é mais forte que a união da esquerda dentro dos nossos próprios espaços de debate. Perfeito, minha camarada Letícia, perfeito. Galera, estamos chegando em 200 na audiência aí, ó, e crescendo. Vamos deixando a curtida, compartilhem nos grupos. Quem puder pingar, pinga. Quem não puder, curte, torne-se membro, R$ 1,99 por mês. Importantíssimo, importantíssimo. Precisamos nos unir para enfraquecer a extrema-direita, diz a Letícia, perfeito, né? Aqui eu quero mandar um abraço especial para o Jaiminho Carteiro, que está lá na Twitch. E é especial porque eu achei que ninguém nos assistia na Twitch, mas tem alguém lá, ó, na trincheira da Voz Trabalhadora na Twitch, dizendo aqui, ó, obrigado pelas aulas, resistência sempre. Essa plataforma, né, ele se refere à Twitch, precisa mesmo. Aqui é pior ou igual ao X. O que puder fazer para fortalecer, eu estou aqui, pingando. Pedro Barbosa. Grande abraço, camarada, grande abraço. Satisfação enorme te ver aí, mantendo... Cuida bem da nossa Twitch aí, tá? Tu tá sozinho aí, eu acho, na Twitch da Voz Trabalhadora. Mas a gente bota lá porque alguém vai assistir, ó. Tá aí, ó. Vale a pena continuar botando na Twitch. Vou continuar botando, ó. Facebook também, quem tiver no Facebook, manda comentários aí, ó. Diga se tem alguém por aí, né? O Sérgio Off se tornou membro, ó. Grande abraço, Sérgio. Brigadíssimo aí pela tua presença. Reforça bastante o nosso trabalho aí, camarada. Sérgio Off, que tem um canal muito bom, hein? Sindical Influencer aí. Recomendo que deem uma visitada lá, mas depois da live, tá? Depois da live vocês visitam lá o Sérgio no Sindical Influencer. Baita trabalho, né? Guilherme Ferreira botou um comentário aqui que é a nossa próxima pauta. Orçamento secreto fez o parlamento, né? É o orçamento, né? Orçamento secreto, emendas PIX, né? Esta chaga da política brasileira, do orçamento brasileiro, né? Que iniciou com Eduardo Cunha, né? Sempre é bom a gente lembrar. Ele que começou alterando lá a Constituição de 88, não previa estas emendas impositivas. Ela previa emendas, mas as emendas da Constituição original eram totalmente coordenadas pelo Poder Executivo, né? Que liberava as emendas quando podia. O Poder Executivo podia, inclusive, trancar as emendas na Constituição original, né? Aí a Constituição remendada por esses canalhas do centrão e da extrema-direita trouxe essa anomalia aí, que é as emendas impositivas, que viraram orçamento secreto, que o orçamento secreto proibido pelo Supremo virou emenda PIX, né? A emenda PIX, agora o Dino deu uma freada, eles inventaram as emendas de comissão. Então, eles vão ali manejando para nos atochar, né? Para nos atochar, nós é que terminamos sofrendo aí com todas essas manobras aí do Centrão, e eles são habilidosos em fazer manobras, né? A gente precisa reconhecer isso, né? Então, a notícia do dia é aqui, ó. STF forma maioria para validar o plano de transparência para emendas parlamentares. Este plano de transparência, né? O Dino bloqueou as emendas. Teve aquela reunião com todos os poderes, com o Lula, ministros, com o STF, com o Pacheco e o Lira junto, né? E ali eles decidiram o que fariam. O Lira apresentou este plano de transparência aí, que não é nada transparente, né? O Flávio Dino devolveu o plano algumas vezes, eles foram adequando, e agora parece que chegou aí um plano mais adequado, né? E aí o Supremo, então, está validando este plano, né? Flávio Dino, Barroso, Nunes Marques, o Alexandre de Moraes, Zanin e o Fachin votaram já a favor, né? Então a maioria já está formada aí, será liberado o plano esse, né? Mas eu quero trazer aqui, ó, para essa pauta, um vídeo que o Glauber Braga publicou, né? Vou trazer porque é o meu queridinho, tá? Podem dizer que o Glauber Braga é o meu queridinho lá dentro da Câmara dos Deputados, tá? Podem falar que eu sou puxa-saco de deputado, que eu sou, sei lá, falem o que quiserem de mim, mas o Glauber eu acho que merece, assim, como é que eu vou dizer? Eu gosto muito dele, porque é um cara que fala em socialismo dentro do Congresso, é o único que usa a palavra socialismo. Infelizmente, os nossos deputados da esquerda não usam mais, eles têm medo de falar em socialismo, eles têm medo de
de falar contra algumas pautas lá dentro que o Glauber Braga toca e vai fundo, né? Então aqui o Glauber Braga trouxe uma denúncia gravíssima sobre o Arthur Lira e seu amigo do peito, relacionado com as emendas aqui. Gente, Glauber por aqui. O assunto é gravíssimo. É orçamento secreto. O nome do município é Rio Largo, aproximadamente 70 mil habitantes, no estado de Alagoas. Foi prefeito de lá, Gilberto Gonçalves, conhecido como GG, o prefeito do Chapéu. Amigo de Arthur Lira há muito tempo, desde quando os dois foram deputados estaduais juntos na Assembleia Legislativa de Alagoas. Muita gente não sabe, mas naquele período, GG foi preso e Arthur Lira foi afastado do cargo de deputado estadual na chamada Operação Taturana. Naquele período, inclusive, tem uma gravação em que GG afirmou que queria o seu dinheiro. Era dinheiro de roubo mesmo e que não queria, então, desconto de INSS. Eu quero o meu dinheiro. Eu quero o meu dinheiro certo. Isso é dinheiro de roubo, de corrupção. GG já foi preso em 2007, 2010, 2014 e 2022. Em 22, um escândalo que ganhou proporções nacionais. Por quê? Porque o município de Rio Largo, administrado por GG, de 2019 a 2022, recebeu aproximadamente 90 milhões de reais do orçamento secreto. Parte desses recursos identificados e encaminhados por Arthur Lira. A outra parte, por ser secreto, sem identificação, mas evidentemente encaminhado pelo mesmo Arthur Lira. Numa investigação chamada Beco da Pecúnia, o que aconteceu? Duas empresas de fachada recebiam recursos do orçamento secreto, fizeram mais de 200 saques na boca do caixa para não ter valores que pudessem ser fiscalizados, levavam esse dinheiro a um beco, entregavam então a operadores do prefeito, que iam levar então esse dinheiro, essa grana, para o prefeito lá na prefeitura. Tudo isso está gravado e esse processo ainda está rolando. Repito, mais de 90 milhões do orçamento secreto com as digitais do senhor Arthur Lira. Agora, esse filme não acabou. No final do ano passado, o ministro Flávio Dino tomou uma decisão correta, necessária, de suspender a execução de emendas parlamentares e, através de uma denúncia, inclusive, formalizada pelo PSOL, demonstrou que não estavam sendo cumpridas as regras de transparência na aplicação dos recursos das chamadas emendas de comissão, que se transformou no Orçamento Secreto 2.0. Mas vocês vão se surpreender, porque a coisa consegue ficar ainda pior. Depois disso tudo que aconteceu no município de Rio Largo, nessa lista que foi articulada e formalizada por Lira, sabe qual foi o estado que mais recebeu recursos, ou pelo menos que receberia recursos, se não fosse a atuação do ministro Flávio Dino? Alagoas. E vocês vão se surpreender ou não com o município que receberia também mais recursos. Mais uma vez, Rio Largo, com 18 milhões de reais. O município que receberia mais recursos do que a própria capital Maceió, no estado de Alagoas. O que mais? Para que esses recursos não saíssem de uma comissão que pudesse chamar muita atenção, esses 18 milhões de reais foram colocados na comissão de turismo, fazendo uma análise de quantos deputados de Alagoas apresentaram requerimentos ou relatorias ou foram da comissão de turismo no ano de 2024. Sabe o que a gente teve como resposta? Nenhum deputado de Alagoas. Está lá a digital do senhor Arthur Lira, mais uma vez, na execução do chamado orçamento secreto. Essa farra não pode continuar. Prestei o meu depoimento à Polícia Federal em relação a esse caso das emendas do orçamento secreto e a minha expectativa é que aqueles que operaram esse esquema sejam devidamente responsabilizados. Que seja responsabilizado aquele que operou o esquema na ponta, mas que sejam responsabilizados também aqueles que operaram no atacado, que foram os que formularam o esquema. E aí não tem jeito. O senhor Arthur Lira não terá como fugir dessa responsabilização. Perfeito. Arthur Lira que anda quietinho, né, Padula? O que tu acha dessa polêmica toda aí? É uma polêmica necessária que veio à tona.
e que, mais uma vez, políticos que são corruptos tentam abafar isso daí, tentam colocar a culpa até no governo, né? Muitas vezes falar, porque o Dino foi colocado lá pelo Lula, novamente aquele discurso. E o que eles acabam escondendo a população, e o que a própria mídia hegemônica corporativa também acaba escondendo, porque vai saber lá se também não tem rabo preso com essas tramitações, no mínimo, suspeitas, é que o Supremo Tribunal Federal, a pessoa do ministro Dino, está fazendo o que é correto, né? Está defendendo transparência para você poder destinar verbas de uma forma correta. Então, é um combate à corrupção. O que a gente vê, muita gente critica, e olha, novamente, né, a importância, e aqui quero parabenizar pela recente conquista da Voz Trabalhadora, né, de 400 mil pessoas inscritas aqui, rumo ao 500 mil, né, e a importância que a gente tem, né, de canais como a Voz Trabalhadora, o chimarrão marxista também, para que nós possamos, né, efetivamente mostrar a realidade, porque você não vai ver isso. Agora, se fosse, imagine, se fosse algo parecido, tivesse acontecendo, envolvendo um candidato, um deputado, melhor dizendo, um senador de algum partido da esquerda, o burburinho que isso aí não causaria. Já chamariam de mensalão, já chamariam de um monte de coisa. E agora simplesmente falam emendas secretas, emendas do quê? Até a maneira como isso foi tratado pela mídia é vergonhosa, porque eles não falam a realidade. Isso que eles estavam fazendo é corrupção. E Glauber foi muito corajoso, e ele efetivamente não tem nada a perder, ele é um político que merece o nosso respeito, a nossa admiração, e em função dessa sua coragem, como muitos dos nossos parlamentares da esquerda, que afrontam exatamente essas situações absurdas que esses, não vou nem falar a palavra que me veio à cabeça aqui, né, mas enfim, que mostram e falam, não, você está errado, o que você está fazendo é um crime, o que você está fazendo, você está praticando um ato de corrupção, e isso incomoda. Então, novamente, a gente tem que louvar a atitude do Glauber, apoiar a atitude do Glauber e entender quem é Arthur Lira e quem é esse centrão, que coloca o governo Lula, que coloca os nossos deputados e senadores na palma da mão, porque são eles que estão legislando. Nós não podemos fazer nada. O Lula não pode simplesmente chegar e fazer dar uma canetada lá, porque na mesma hora vão protocolar o impeachment com qualquer outro tipo de desculpa. Então, o que o Glauber está mostrando, o que o Arthur Lira fez durante esses anos que ele ficou na presidência lá, está escancarando agora. E a gente espera que seja punido, não só ele, mas todos os envolvidos, e que venha à tona essa realidade, para mostrar, olha, o que o Supremo está fazendo é cumprindo exatamente o que rege a nossa Constituição. Ao contrário do que eles tentam jogar concatenando com a população, né, os aliados, os minions dessa gente, falando, estão judicializando toda a questão política. Não é judicializar. Os três poderes tripartite que a gente tem, existe justamente para ter um equilíbrio. Se a partir do momento que você tem um legislativo, ou até mesmo um executivo, que isso está fazendo coisa errada, o Supremo tem que intervir. Nós não temos culpa se automaticamente, dado a quantidade de absurdos que o legislativo tem feito, se precisa ter a reparação do Supremo. Eu falei, fiz até um comentário numa postagem da TV Senado lá aqui no YouTube, né, falando, olha, é só seguir a regra. Simples. Aí vocês não vão ter o que reclamar do Supremo, porque o Supremo está lá para vigiar, para fiscalizar. Se você está fazendo coisa errada, é função do Supremo Tribunal Federal apontar o erro e falar, isso não pode fazer. E aí eles tentam argumentar para tentar passar pano para os atos equivocados, errados e criminosos dele, falando, o Supremo está se metendo demais. E não é assim que funciona. A gente tem que valorizar o Supremo. Quanto menos o Supremo se envolver, melhor. Agora, para ele não se envolver, a gente tem que fazer a coisa certa. Os deputados e senadores têm que fazer a coisa certa. E, inclusive, passando agora pelas emendas que não vão mais ser secretas, devem ser transparentes
para mostrar, afinal de contas, é dinheiro público do nosso imposto, do seu imposto, do professor Guilherme, do pessoal que está aqui no chat assistindo, que está sendo destinado, sabe-se lá para onde, sabe-se lá para quem e como isso aí está sendo usado. Perfeito. Eu estava procurando aqui umas notícias, né, sobre esse orçamento e repercussão aqui. Olha que barbaridade isso aqui, ó, Padula e Guilherme. O deputado Cláudio Cajado é um cara do Centrão e da turma do Lira, né? Ele era relator de algum PL importante aí, né? Eu me esqueci agora. Cláudio Cajado, já ouvi falar desse cara, e ele é assim, ali toma cafezinho com Lira diariamente, né? Cláudio Cajado. Diz que o acordo em torno das emendas parlamentares destrava a votação do orçamento. Ou seja, é a confissão, né, de que o orçamento está travado no Congresso por um capricho dos deputados e senadores em relação às emendas parlamentares. O processo que o Dino está moralizando, né, como o Padula falou muito bem aqui, eles resolveram dar como resposta, trancar o orçamento e prejudicar todas as políticas públicas do governo Lula. A gente teve o pé de meia, só foi liberada a grana para entrar na conta ali dos estudantes do ensino médio que fazem parte eu me emociono aqui, até me esqueci o nome do cadastro único, CAD único. Os estudantes do ensino médico que fazem parte do CAD único vão ganhar 200 pila por mês, pessoal. E essa gente está indignada com esse plano do Lula. E os caras estão com esse boicote aí do orçamento prejudicando isso. Coitado do guri ali, coitado da família, estava esperando pingar os duzentinhos ali para comprar um material, para comprar uma roupa nova para o guri, e os caras estão preocupados lá no orçamento com as roubalheiras deles, né? Esse covil de ladrões aí, como diz um camarada nosso aí, chama de covil de ladrões o Congresso, né? Então essa é uma repercussão, né? E a outra que eu queria trazer aqui relacionado com esse tema do orçamento eu não sei se a Câmara já votou, porque eles estavam votando a toque de caixa, o Senado já tinha aprovado a liberação de 4,6 bi em emendas bloqueadas, porque essas emendas que o Dino bloqueou, que é do orçamento de 24, elas regressariam para o cofre elas não foram executadas no ano de 24, não iniciou a execução, então elas não poderiam mais ter aquela destinação ali, elas voltariam para o cofre, para o orçamento da União. Mas eles estão aprovando aí a toque de caixa um projeto para liberar essas emendas. Então tu vê que aquilo ali realmente é o covil de ladrões, né, o Padula? Padula não, desculpa, o Guilherme. Conta para nós a tua visão aí sobre tudo isso aí das emendas. Pois então, olha só, exatamente, até agora eu concordo com o andamento das análises de vocês, só que é importante também a gente retomar um pouquinho como é que nós chegamos até aqui nesse exato momento, isto é, como é que a gente chegou nesse estado de coisas que tem que vir o Supremo e impor, porque está impondo que se cumpra a lei, que é a lei da transparência, né? A lei, ela tem que, tudo que mexe com o dinheiro público, o orçamento público tem que ser transparente, tem que ser acessível, e, portanto, tem que o Supremo se meter. Bom, então, as emendas, elas surgem, o problema dessas emendas surge, como o Portinho lembrou bem no início, com o golpista da Dilma, o Eduardo Cunha, mas ela se assevera no governo Bolsonaro, as duas vezes por questões políticas, e é importante que a gente tenha isso muito claro. Tem 4 tipos de emendas, as emendas parlamentares, e elas são a individual, que é aquela que cada deputado, tradicionalmente, historicamente, apresenta, traz dinheiro para o Estado. Nós temos aqui os deputados do Rio Grande do Sul, aí vai ter o Pimenta, a Melchiona, lá e vem emenda lá para fronteira, políticos, faz parte da democracia burguesa, da distribuição e da luta política dentro da arena que é o Congresso Nacional.
Tem a emenda de bancada, que é a emenda que uma bancada parlamentar requer, apresenta, não é um deputado único, não é individual, mas é a bancada, e ela é extremamente legítima, é constitucional, e é assim que se faz o jogo democrático dentro do Congresso Nacional. Tem a emenda de comissão, aí tem a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Recursos Humanos, Comissão de Finanças Públicas, Comissão, enfim, que vão destinar recursos para projetos que versam sobre aquele tema. E é legítimo, não tem problema nenhum. E tem a emenda do relator. Aí o relator, que é o relator da lei, da nova lei que está sendo votada lá, ele vê que está faltando para completar, falta um pouquinho aqui para esse projeto ser aprovado e tal. Então, ele tem poder discricionário, ou seja, ele pode escolher, ele pode eleger aquilo como importante, e ele aprova um projeto, não vai ser por falta de 1 milhão que aquele projeto não vai passar, então ele completa. Beleza, tá tudo tranquilo. Só que daí o Eduardo Cunha, percebendo a crise se instalando, golpista que era, aprovou as emendas sem assinatura, sem o registro, né, que é a emenda secreta, né, as emendas parlamentares secretas. Mas é importante que a gente sempre lembre que elas são um instrumento de participação do Congresso na elaboração do orçamento, que às vezes aprova, mas já no meio do ano ele muda. Então tem que ser dinâmico, elas dão dinâmica para a distribuição, para a organização de recursos. Elas podem ser apresentadas não só por parlamentares, mas pelas bancadas estaduais, aí se reúnem deputados de mais de um partido, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, não sei de onde, enfim, e requer, pode ser apresentada por comissões, aí a Constituição e Justiça, não, mas para aí, Comissão de Educação, não, para aí, falta recurso lá, então vai apresentar os relatores setoriais e os relatores gerais, que são dessas emendas. Mas notem, a emenda individual ela é prevista na Constituição, tá? Ela já estava lá previsto no texto constitucional, ela é constitucional, ela é legal. Tá? Só que em 2015, e aí o golpe do Eduardo Cunha, tá? E por isso não foi pouco, a prisão dele foi pouco até, elas viraram impositiva, quer dizer, o governo não pode dizer não, o que ele queria dizer, a Dilma não poderia votar, eles precisavam, o golpe foi muito bem montado, não é à toa que o golpe foi com o Supremo e com tudo, né? Então eles aprovaram isso dentro da lei. Aliás, o Padula falou, né, sobre corrupção, a pior corrupção que tem não é aquela que ocorre no quartinho escuro, por baixo do pano, a pior corrupção é a normativa, é aquela que é aprovada no texto legal, e o Temer deu o golpe para isso, para impor isso no texto legal. Portanto, essa impositiva, ela tem execução obrigatória. Tá bem, ela tem uma limitação, mas não é isso que importa. A emenda de bancada ela é impositiva e ela foi promulgada, aí o golpe, em 2019, no governo Temer. O Temer deu o golpe para muitas coisas, entre elas, para que os deputados do Centrão, que foram os que deram o golpe de fato, pudessem impor esses recursos. Tá? A decomissão, então, elas não são impositivas, continuam constitucionais. Só que daí nós temos um problema, e aqui eu vou caminhando já para o fim do meu comentário, para não me tornar muito longo. Em 2018 se elegeu o presidente mais fraco da história do Brasil, o mais fraco. E é por isso que ele não foi derrubado. Não se derruba governo fraco, se derruba governo forte. Por que se derruba governo forte? Porque governo forte tu não ganha na urna. Porque governo forte tu não consegue meter a colher, tu não consegue governar, tu não consegue tirar uma lasquinha. Governos fortes só saem do poder se derrubados, porque na urna eles não conseguem ser tirados. Mas governos fracos não se derrubam. Por que vai derrubar um governo fraco? Todo mundo mete a colher. Os evangélicos metem a colher, o empresariado mete a colher, o agro mete a colher, todo mundo mete a colher. Então o governo fraco não se derruba. E ali, um governo fraco, que só sabia fazer, lives, parecia um talibã, post no Twitter e fazer pão e circo, não é? O governo mais fraco da história do Brasil, com aquele espantalho miliciano com o cérebro de chimpanzé, no poder, então o Congresso precisou se mexer. E aí, então, eles pegaram aquilo que já vinha mal, desde o Eduardo Cunha, e foi a maior festa de emendas de distribuição de recursos de dinheiro público, chegando à casa dos bilhões na eleição, para ver se conseguia se reeleger. Mesmo assim, por sorte e graça nossa da história do Brasil, tinha o Lula no meio do caminho. E nem com emenda PIX, mesmo com a distribuição, a maior corrupção da história do Brasil foi a distribuição de dinheiro por emendas do final do governo Bolsonaro para garantir a reeleição, e mesmo assim ele não se reelegeu por sorte e graça nossa da classe trabalhadora. Então,
E aí, como é que chega o Congresso agora? Em política não tem espaço vazio, isso a gente aprende na primeira aula de ciência política, né? Política não tem espaço vazio. Como também a política é um jogo de forças, né? O ativismo do Supremo, o ativismo jurídico. Sim, mas tem um ativismo fora da curva do Congresso Nacional, que é um ativismo político, que é fora da curva, que num país presidencialista tenta se transformar num país parlamentarista, porque com esse poder das emendas que são impositivas, isso é, o presidente não pode vetar, e são secretas, quer dizer, não vai o CPF registrado, você pode distribuir dinheiro só para os seus, só para a camarilha que te apoia. Então o Supremo percebeu isso, que é um tipo de corrupção que estava legalizado, estava no corpo legal, estava sendo feito dentro da Casa Legislativa brasileira. O Supremo, como se diz na fronteira, entrou no baile e disse: para a gaita. Para a gaita, ninguém mais dança, não pode mais, não pode mais. Está simplesmente colocando os pingos nos is, colocando ordem na casa e fazendo as coisas andarem, pelo menos, no trilho da lei. Me passou aqui na cabeça, ô Guilherme, o Flávio Dino vestido de xerife chegando no bulicho e o Lira tocando a gaita ali. Ai, ai. Regina Alves, Bolsonaro fraco, golpista, nojento, diz aqui no comentário. A Lúcia Sena pingou mais 2,49 € para nós, ó. A Lúcia Sena abastecendo a voz trabalhadora de euros aí, ó. Vão dizer que nós temos financiamento internacional, ó. Vão dizer que nós temos financiamento internacional, tá, Lúcia? Vai dar complicação, mas a gente, olha aí, ó, grande professor Guilherme. O Marcos F. de Paula, que se tornou membro, 2 membros nessa live, hein? O Sérgio Off, lá do Sindical Influencer, e o Marcos de Paula, ó, já é uma grande vitória para nós, ó. 2 membros no canal, é sensacional, ó. Sigam os canais Chimarrão Marxista, Biólogo Socialista e Sindical Influencer, tá, pessoal? Importantíssimo a gente seguir todos os canais aí do nosso campo, desse pessoal que é combativo, milita aí nessa trincheira aqui do YouTube, né? Então vamos utilizar aqui a voz trabalhadora para ajudar esses canais aí a crescerem. É importante que a gente cresça todos juntos, né? E assim, ó, pessoal, tô vendo que estamos com quase 200, chegamos a 200, fomos ali a 205, agora deu uma caída para 185, mas estamos firme e forte. Deixem a curtida, tá? Ainda temos 2 pautas agora, que é as pautas sugeridas pelo Padula e pelo Guilherme, nós vamos entrar nelas. O Suman vai ficar bravo conosco, hein, ó. Guilherme, eu vou botar a culpa no Guilherme e no Padula. O Suman vai puxar minha orelha, vai dizer que o programa é 1 hora só, e nós estamos aqui com 1 hora. Então, Suman, a culpa é dos dois aqui em cima, ó. Não tenho nada a ver contigo, tá? Não me culpa, não me culpa. E assim, ó, pessoal, para quem está chegando hoje no canal aí nesse horário, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 14 horas, tem o Giro de Notícias aqui com o Thiago Suman, tá? Jornalista Thiago Suman, hoje eu estou só substituindo ele. Ele traz grandes convidados, é sempre nesse molde que a gente está fazendo aqui o programa. Então, quem está gostando hoje aqui nesse formato, convido vocês a voltarem aí. No Carnaval não estaremos, né? Mas na quarta-feira o Suman já estará de volta aqui com seus convidados, né? E a Maria de Fátima está trazendo aqui, ó, notícia quentinha, ó. Nomeação da Gleisi para ministra. Já fui buscar aqui, o Agência Brasil está trazendo aqui, Lula nomeia a Gleisi para comandar a articulação política. Posse da nova ministra está marcada para o dia 10 de março. Então ela foi nomeada aí para a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, né? Deixa eu trazer a notícia aqui, ó. Deixa eu botar na tela aqui, ó. Tá aqui, ó. Maria de Fátima nos ajudando no chat aí. O nosso chat é maravilhoso, né? O presidente Lula escolheu a Gleisi para assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência. Pasta responsável pela articulação política do governo. É aquela pasta que faz ali o relacionamento com os movimentos sociais, né? Com sindicatos, né? Com a turma que está trabalhando na base, né? E, enfim, eu acho importante. Gostei da indicação da Gleisi, acho que é um ótimo quadro político, tá? Eu assim como o Glauber Braga,
eu sou fã da Glaze, da atuação dela, acho que é uma ótima atuação, faz um trabalho muito bom e tenho certeza que vai contribuir bastante aí no governo, hein? Vai contribuir bastante nessa pasta, que é uma pasta importante, que trabalha nos bastidores ali, né? Vamos pegar aqui o Guilherme e o Padula, rapidinho, 2 minutinhos cada um aí, para falar sobre o que acharam dessa novidade aí. Guilherme, Vou eu primeiro, rapidito. Sim, acho importante, acho que faltam mulheres no Ministério, é importante sempre, em primeiro lugar, a ser destacado que é uma mulher que vai assumir um posto de comando central. A Glaze é uma pessoa habilitada para isso, ela teve o faro político quando ela saiu de deputada, de senadora, desceu para o cargo de deputada, ela sentiu o momento, nunca deixou o mandato, ela é uma mulher inteligente, ela é uma política de gabarito, eu acho interessante o trabalho que faz. Ela foi presidenta do Partido dos Trabalhadores no pior momento do Partido dos Trabalhadores, com Lula preso, tá? E a Glaze assumiu. Eu não sei quem mais queria, não sei se alguém queria, só sei que ter assumido ali não é coisa, foi coisa assim para poucos mesmo, tá? Então, ela demonstrou muita coragem. A gente já vê o berro da mídia hegemônica, da mídia de cativeiro, berrando contra a Glaze, e isso significa que o Lula parece ter tomado uma boa atitude aí na nomeação da Glaze. Acho que ela pode pôr ordem nessa casa. E ela pode ser um pouco menos, digamos assim, essas assim que faz conchavos, coalizões, ela é linha dura, é isso que eu quero dizer. Ela é linha dura. Talvez isso atrapalhe um pouco, mas isso a gente vai ter que ver. Ela também vai ter que articular isso aí da melhor forma possível. Mas eu só gostaria de concluir que ela é uma pessoa super habilitada e eu fico muito satisfeito com a nomeação dela, sou um fã do trabalho da deputada Glaze Hoffmann. Padula, e aí? O que achaste? Acho que é exatamente isso, né? Ela é bem articulada, ela faz um trabalho sensacional nas redes sociais também, e acho que é um nome bastante coerente com o que a pasta precisa, né? Com essa comunicação, além de ser uma comunicação nos bastidores, a divulgação das ações do governo. Então acho que Glaze tem esse gabarito todo aí, tem essa força e tem acima de qualquer coisa também, essa força feminina, que acho que é isso que está precisando também nesse governo, né? A gente teve aí, infelizmente, a demissão da Nízia Trindade, né, em função dela ser uma técnica, obviamente, mas faltava o rebolado, vamos falar assim, da politicagem, né? E aí, voltando agora, tendo uma Glaze, acho que é algo que vai colaborar bastante com as divulgações do governo, com as colaborações, né, com os acordos que vão precisar ser feitos também nos bastidores e trazendo isso para a população de uma forma direta, como a Glaze sempre tem feito nas redes sociais. Perfeito. O Guiomar está dizendo aqui, ó, que o trabalho de base é o caminho. O PT surgiu das bases do movimento social. E a Maria de Fátima, que trouxe a notícia para nós, botou aqui, ó. Se a mídia está reclamando, significa que ela vai arrepiar. Confio demais nela. Isso aí, né? Já dizia o Brizola, né? Se a Globo está de um lado, nós estamos do outro, né? É isso. E eu acho que continua muito, muito atual e vai continuar enquanto a gente ficar com essa nossa mídia golpista, né? Enquanto a gente viver nessa democracia burguesa que a gente vive, a mídia cumprindo o papel dela no sistema, que é manipular informações, né, omitir as coisas importantes para a classe trabalhadora, né? Enquanto a gente viver nesse sistema, vamos nos guiar por isso aí, pessoal. O que a mídia está dizendo, nós estamos no outro lado. Se a mídia está falando uma coisa, a gente tem que pensar o contrário do que ela está dizendo. É isso, é isso. O pessoal está dizendo aqui no chat, ó, que está seguindo os canais aí, tá? Estão seguindo o Chimarrão, estão seguindo o Biólogo. Antes do final do programa, a gente faz um jabá mais forte aqui, bota os links e tudo aqui. A Letícia pediu os links, mas antes do final do programa a gente bota aqui. Vamos então avançar aqui, ó, para a pauta que o Guilherme trouxe, que eu achei sensacional, né? Uma pauta sensacional. Censo, ó, deixa eu ler a notícia aqui, o começo dela. Censo, parcela de brasileiros com ensino superior completo quase triplica em 2 décadas. A parcela dos brasileiros com ensino superior aumentou de 6,8% para 18,4% em 2 décadas, segundo o censo 2022 do IBGE. O crescimento se deu entre pessoas de 25 anos ou mais, com destaque para a redução de pessoas
sem instrução ou com ensino fundamental e completo, que caiu de 63,2 em 2000 para 35 em 2022. As mulheres possuem maior taxa de conclusão do ensino superior, 20%, em comparação aos homens, 15,8%. Além disso, houve um aumento significativo no número de pessoas negras e pardas com ensino superior completo. Padula, vai que é a pauta aí. Lei de cotas funcionando, né, Padula? Padula não, Guilherme. Essa é a minha pauta, mas o Padula poderia falar também, sem problemas. Eu te botei em destaque aqui e troquei o nome. Tá bom. Não, mas veja, eu gostei, eu só coloquei isso aí, essa é uma publicação, saiu na Carta Capital original e foi republicado pelo meu sindicato, que é o espaço político que eu atuo, a CESUNIPampa, que é a seção sindical na Universidade Federal do Pampa, do Sindicato Nacional, que é o Andes Sindicato Nacional. Então eu destaco, quem quiser, coloca lá, CESUNIPampa, faz uma cobertura aí a partir da perspectiva da classe trabalhadora. E eu gostei de colocar essa publicação porque ela destaca os últimos 20 anos, 2002, 2022. Nós temos aí 2 governos Lula, 2,5 Dilma. Só o primeiro conto, o segundo já entrou sob pautas bomba, né? Então temos aí, nesses 20 anos, 12 anos de governo do Partido dos Trabalhadores. E notem como isso demora para surtir efeito. Então tu vê, nos últimos 20 anos, tá? O censo do IBGE de 2022, porque não teve no governo Bolsonaro, ele não fez censo, né? Ele não recenseou, porque era imperioso que ele não conhecesse a classe trabalhadora, porque se conhecesse seria mais assustador ainda o seu governo. Pois então, o IBGE fez e apareceu, então, isso aqui que a gente acabou de ver. As pessoas com instrução isso qualifica a força de trabalho, isso torna as pessoas mais esclarecidas para ser e estar no mundo. O curso superior também aumentou, que aliás é ao mesmo tempo crítica e elogio aos governos Lula, investiram bastante no ensino superior e às vezes investiram mal, porque investiram também nas universidades privadas, que depois ajudaram o golpe, então tudo é muito dialético, tudo é muito contraditório. Mas o certo é que as pessoas se formaram mais, estudaram mais, quando estudaram também, olhando interseccionalmente para esses dados, a gente pode ver que as mulheres estudaram mais do que os homens, e aí aqueles grandes projetos como o Bolsa Família, que era a mulher que retirava o dinheiro, o quanto isso é importante. Ah, mas o Lula é um governo de homens, porque é homem, porque botou homem, porque nomeou homem. Então, olha os dados. É só tu ver ali, ok, tudo bem, isso pode melhorar. É claro que tem que melhorar, e nós temos que lutar para que melhore. Mas os dados mostram que foi um governo que melhorou politicamente a inserção das mulheres, e isso é histórico, isso é dado, isso não se pode negar. E por fim também evidenciou que a desigualdade racial, veja, questão de gênero e questão de raça. Como diz o Ricardo Antunes, a classe trabalhadora é compósita e heterogênea. Ela é feita por gente de sexos, ela é feita por gente de cores, de texturas de pele, de melaninas e tudo mais. Então, as pessoas pretas e pardas, né, com medicina, onde 75% dos graduados eram brancos e no serviço social eram 47%. Então, as desigualdades são severas, são quase que insuperáveis às vezes, mas mostra por que o governo do Partido dos Trabalhadores foi golpeado lá em 2016, efetivamente. Porque inseriu a classe trabalhadora. Agora, o reflexo disso vai ser daqui 10, 20 anos, porque demora para surtir efeito, né? E esses governos golpistas colheram os frutos disso aqui, e isso é extremamente perverso para a gente que luta, né? A gente tem vontade de olhar para os trabalhadores e dizer, poxa, cara, olha só, olha o quanto a vida não é um mar de rosas, mas pelo menos o Partido dos Trabalhadores não permitiu que o inferno se instaurasse aqui no Brasil. Então esses são os dados que a gente tem que mostrar quando a gente está num debate político, talvez isso de fato sensibilize minimamente aí a classe trabalhadora, e é isso que a gente tenta mostrar nas redes sociais, nos espaços de atuação política, e em especial no Chimarrão Marxista. Maravilha. Padula, tu que é da área tem que acrescentar algo aí sobre esse tema também, fala para nós aí. Não, perfeito, acho que são dados que chamam a atenção realmente, que mostram a importância, né, de políticas de investimento na educação. E mais do que promover
né, a inclusão dessas pessoas, chama bastante atenção. Eu estava dando uma lida, né, em algumas matérias falando a respeito disso daí, e chama bastante atenção que não foram só as universidades públicas, né, que abrangeram também essa população. Também as universidades privadas e através de programas de financiamento do governo. E isso daí também é algo importante, porque o Enem, ele abre portas, obviamente, é fundamental, né? Eu leciono para ensino médio, a gente sabe muito bem, apesar de estar numa escola particular, elitista, nós temos vários alunos bolsistas lá, e que valorizam, né, essa questão da educação. E é importante porque, ao mesmo tempo que nós temos esses dados, que saltam aos olhos, obviamente, é uma maneira também da gente mostrar a realidade. Porque a gente está vivendo um tempo dessa crise do capital, mais uma crise do capital, em que a gente vê, inclusive, aqueles... Bom, eu vou falar o termo que é, mas a vontade é de falar outra coisa, né? Os coachings mirim, falando que, não precisa estudar, que imagina, para que eu vou ensinar a aprender Bhaskara, né? Se eu vou ganhar dinheiro, se eu investir dinheiro, não sei o quê. E a gente percebe que é exatamente isso que a elite burguesa quer. Porque enquanto eles estão jogando isso daí com o papinho da meritocracia, eles estão colocando os filhos dele para estudar. Eles estão colocando e querem que os filhos estudem. Porque eles sabem que se eu não tiver um estudo, se eu não tiver uma graduação, eu não vou ser facilmente absorvido no mercado de trabalho com um salário digno. A nossa luta, eu faço parte também do Sindicato dos Professores de Campinas região, a nossa luta é pela valorização também dos profissionais de educação. E a gente sabe a precarização que eles estão querendo fazer. A gente teve recentemente, né, só para vocês terem uma noção de quanto é a nossa luta, que nós insistimos para que as pessoas estudem e que valorizem os professores. Nós tivemos aqui o Sistema S, o SESI e Senai, recentemente uma assembleia com mais de 250 professores reunidos presencialmente na sede do sindicato, e que falaram não para a proposta ridícula que o SESI está querendo apresentar, por exemplo, de um aumento de 0,33%. Então, nós, enquanto educadores, a gente está lutando pela nossa classe e incentivando também a formação de futuros cidadãos e cidadãs que, como disse o professor Guilherme, vão trazer um retorno econômico para o nosso país, que não vai ser, formou, não vai ser amanhã que nós já vamos ter esse retorno. Mas é uma luta, inclusive, porque essas pessoas que estão sendo formadas, que estão frequentando, serão responsáveis também pelo processo de soberania nacional, que é um projeto do governo Lula de reindustrialização, que não é simplesmente ter trabalho precário, né? Não é a uberização que a gente defende. Nós queremos pessoas com CLT, nós queremos fortalecer cada vez mais a questão do emprego com dignidade. Nós queremos a valorização dos profissionais. Então, quando a gente vê essas notícias que o professor Guilherme trouxe, né, do Centro de Educação, que triplicou a quantidade, que dá essa autonomia, que garante essa emancipação de conhecimento das populações, eu acho que esse é o ponto principal, né? E essa é a nossa luta, não apenas enquanto educadores, enquanto sindicalistas, mas enquanto cidadãos, né? A gente tem que lutar para que mais pessoas consigam frequentar não apenas a educação básica, mas também a educação superior, porque é isso que vai garantir uma nação bastante consciente, uma nação bastante informada, uma nação capaz de ser crítica, né, e contribuir para o crescimento efetivo do nosso país. Não sei se o Portinho caiu, professor Guilherme. O senhor quer arrematar aí? Acho que sim, nós vamos cuidar da lojinha agora, aproveitar que o Portinho não está, vamos tomar conta. Nós já estamos tomando conta por causa da ausência do Thiago Suman, então agora nós vamos tomar conta. Tá voltando. Voltou, Portinho. Deve ser temporal também, porque aqui o tempo estava feio, viu? Vamos ver se ele volta, esperando. Não nos deixem só, por favor. Querem te calar, Portinho? Não te... Me ouvem agora? Ouvimos. Fica eu de novo.
Não é fácil, cara. Eu tava com a minha internet instável, mas ela é estável aqui em casa normalmente. Mas aqui tá um calor, cara, tu não tem noção, assim, ó. É absurdo o calor que tá fazendo. Porto Alegre também. Vamos ver, vamos ver. Me ouvem? Ouvimos. Opa! Maravilha, voltei, deu aquela queda de luz aqui, sabe como é que é a privatização, né? A privatiza que melhora, né? Aquela história, né? Mas, enfim, o Padula conseguiu concluir ali a pauta da universidade ali, do ensino universitário. Bueno, vamos avançar então para outra pauta. Infelizmente eu perdi o fio da meada aqui, vou ter que dar esse corte aqui no programa, né? Vamos trazer a outra pauta proposta aqui pelo Padula agora, então. Deixa eu até ver aqui no chat se ninguém... Deixa eu ver se o pessoal se preocupou comigo aqui no chat, ó. Quem é que botou comentários aqui, ó? Ó, viva a lei de cotas, tá botando o Guiomar aqui, ó. Lúcia Sena, o conhecimento liberta. Sidney Cripa, só educação liberta. Já dizia o José Martí, né? Essa frase, só o conhecimento liberta, é de José Martí, né? Ficamos sabendo aí com o seu Eduardo. Para mim tá cortando, não sei se é só para mim. Tá me ouvindo bem aí, Padula? Tô ouvindo tranquilo. Ah, então O acho que é professor pra Guilherme ti, né? que congelou agora aí. Guilherme acho que tá cortando um pouco. Vamos a 400 likes, diz aqui o Emerson. Ó. Vamos a 400 likes. Sidney Cripa, Heleno, o pequeno, ataca novamente. Será que o Heleno aprontou mais uma e a gente não está sabendo enquanto nós estamos aqui tendo essa conversa? Vamos avançar para a próxima pauta aqui, ó. Após recordes em 2024, o governo federal declara emergência ambiental preventiva em áreas sob risco de incêndios. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a medida vai permitir que estados e municípios acessem recursos para adotarem medidas de prevenção e controle de queimadas. A gente tem uma imagem ali, né, das queimadas, um bombeiro trabalhando ali, o avião jogando uma água para apagar o incêndio, né? A portaria é um ato declaratório, da mesma forma como a Agência Nacional de Águas declara que uma determinada área tem risco de escassez hídrica baixo ou médio, para que as autoridades tomem as medidas necessárias e agirem em conformidade com o risco que ali está posto, destacou a ministra Marina Silva em coletiva de imprensa na sede do IBAMA. Padula, é contigo a pauta aí. Não, eu quis colocar essa pauta aí, Portinho, basicamente para a gente trazer uma questão ambiental, né? Em tempos aí que a gente... não vai dar tempo, obviamente, da gente discutir, né? Nem sei se teria essa possibilidade em um outro momento, a gente falar sobre a exploração da margem equatorial, né? Que é algo que dá pano para manga. Uma vez eu escrevi um artigo, até lá para o 247 e para o Jornal Clandestino também, criticando essa exploração, porém colocando algo que a gente precisa falar, que se o Brasil não explorar, alguém vai explorar. Então, o ponto principal... Vamos marcar um programa, Padula, para falar sobre só essa pauta aí específica, que é importantíssima. Fechou. Porque eu acredito que é o seguinte, a gente pegar essa notícia, né, que foi importante porque nós pudemos ver a ministra Marina Silva, né, que muita gente novamente está tentando atacar aí ela... com essas questões da margem equatorial, com a questão do IBAMA, né, o próprio IBAMA sendo atacado, e enfim, e é uma medida importante em termos de escassez, só que o ponto principal que eu queria trazer para a questão ambiental é para a gente entender que não adianta a gente atacar apenas a consequência, a gente precisa atacar a causa. Então, quando a gente pega, por exemplo, eu fui convidado agora para o dia 20 de março dar uma palestra sobre ecologia integral aqui numa universidade da cidade, para falar um pouquinho sobre a questão do consumismo, do capitalismo e a crise ecológica, né? E a partir do momento que a gente pega, por exemplo, estava montando essa palestra, a gente vê muita gente criticando o preço dos alimentos. E quando a gente fala na questão do preço dos alimentos, é óbvio que existe uma questão da inflação, uma questão da desvalorização da moeda, que a gente sabe muito bem que isso vai favorecer o desabastecimento interno, porque apesar do agronegócio produzir uma pequena parcela de alimento de verdade,
né? Lembrando que 70% da comida vem dos assentamentos, vem da agricultura familiar, vem da agroecologia. A gente sabe muito bem que quando você tem, por exemplo, o dólar valendo muito mais do que o real, como a gente até comentou, né? O Brasil melhorou no desemprego, o dólar sobe por medo da inflação. Então isso daí é o que a cadeia do agronegócio, vendedora de commodity, deseja. E esse agronegócio que é um dos responsáveis diretamente por essa escassez, por essas crises. Crises não, porque, como diz a Rita Von Hunt lá, a crise ela tem uma solução, né? Um colapso climático que a gente está vivenciando. E o agronegócio tem uma parcela gigante. Desde a seca dos aquíferos que a gente está vendo, saiu uma pesquisa recente falando da própria área, superfície de rio que está secando por conta do avanço do agronegócio. E isso reflete também não só nessas políticas de expansão da monocultura, como também no encarecimento dos alimentos. Então a gente sabe muito bem, por exemplo, a questão da soja. A soja valorizada eles vão vender para fora para virar ração, na maioria das vezes, e ao mesmo tempo, essa ração que precisaria, junto com outras fontes proteicas, para as galinhas, né, se alimentarem. Para quê? Para elas colocarem os ovos. O que a gente está vendo na questão dos ovos? O preço da cartela do ovo disparou. Por que disparou? Será que foi só porque o governo, entre aspas, está sendo incompetente, que a inflação está assustando? Mudança climática. A gente tem que analisar também que temperatura mais alta, você afeta o metabolismo desses animais, inclusive. Imagina, nós que somos humanos, né, a gente tem uma dificuldade gigante de transpirar quando a temperatura é muito alta e a umidade é alta. As aves têm a mesma dificuldade, isso vai refletir, inclusive, na postura de ovos, por exemplo. E aí, consequentemente, eles têm que colocar refrigeração, quem consegue colocar, você vai ter uma redução na quantidade de ovos. Então, isso ninguém fala. Né? Então, essa crise, essa questão, esse colapso hídrico que o agronegócio está gerando, e, novamente, o governo tem que socorrer, porque se o governo não faz nada, vão falar, pegou fogo. Cadê o governo para ajudar? Então, nessa postura, nessa colocação dessa medida aí de assistência para a crise hídrica, você já disponibiliza aviões, você disponibiliza toda a maquinaria, né, o equipamento necessário para as regiões críticas. Só que é fundamental que a gente ataque a causa, não simplesmente a consequência. E esse é o ponto-chave, que é uma coisa que a gente sempre está falando desde o início dessa live. Né? Como que nós vamos conseguir barrar esse avanço do agronegócio se quem está legislando, quem está no Congresso Nacional, quem está no Senado Federal, são deputados e senadores que estão ali alinhados, financiados, justamente pela cadeia do agronegócio. Então é uma maneira da gente mitigar essa situação, só que não é a mais eficiente. Né? A gente vai conseguir protelar novas situações de incêndio, por exemplo, mas nós estamos ainda reféns desses criminosos do agronegócio. Então é uma coisa que a gente precisa entender e justificar, né? Porque a culpa, os alimentos, né? Estava vendo a própria questão vamos pensar em termos de quem é de Páscoa, né? Ovo de chocolate, o próprio cacau, ele vai disparar o preço por conta de crise climática, desse colapso climático. Então, tudo isso vai refletir ao longo do tempo. E quando a gente fala em melhorar as condições ambientais, né, reduzir, o ideal seria, a gente viu recentemente, né, nós extrapolamos, vocês estão aí no sul, né, vivendo aí calamidade climática absurda. Eu estou aqui em São Paulo também hoje, 35 graus no termômetro. É um sol que, se você jogar um ovo ali, falando em ovo, né? Se você jogar um ovo ali, ele vai fritar tranquilamente. Então a gente está percebendo que não é uma conspiração dos ambientalistas radicais, né? Como a gente foi chamado já muitas vezes, e ecochato de plantão, quando a gente criticava os transgênicos, quando a gente criticava o agronegócio, e seguiremos criticando até que isso seja resolvido, a gente está vendo que está mudança. Essas mudanças estão cada vez mais acentuadas e anteciparam as projeções. Então, se a gente realmente continuar fingindo, tampando o sol com a peneira, nada disso vai adiantar. E, ao mesmo tempo, não depende apenas, e aí que é a nossa dualidade,
né? Não adianta nada simplesmente o governo brasileiro tomar essa atitude, não vamos explorar mais petróleo, enquanto você está vendo aí o agente laranja dos Estados Unidos lá, né, simplesmente avançando com essas políticas, inclusive assinando um decreto para voltar o canudo de plástico, né, falando para ele, não, eu sou contra questão ambiental. Né, então, as pautas ambientais, elas não podem, jamais poderão ser deixadas de lado, justamente porque elas têm uma relação direta com a economia e a sustentabilidade de um país. Então, essa atitude da ministra Marina Silva de promover essa ajuda, esse socorro, é fundamental, mas ela não vai adiantar se nenhuma mudança dentro da nossa sociedade for feita, e para isso a gente precisa de mobilização. Perfeito, perfeito, perfeito. Pessoal, chegamos aos finalmente aqui, vou passar para o Guilherme, para o Padula, fazerem, então, com 1h30, o Suman vai pegar pesado comigo depois. Ó. Professor Guilherme, considerações finais aí, obrigado pela tua presença aí, foi muito bom bater esse papo contigo. Quando eu convidei vocês dois, eu pensei, vai ser um programa legal, mas olha, foi muito melhor do que eu pensava, realmente, acho que o pessoal do chat gostou também, isso aí é o que importa para nós, né? Obrigado, Guilherme, valeu, faz a tua divulgação aí. Que dia temos chimarrão marxista para estar contigo lá no canal? Muito bom, não, eu que agradeço, muito legal. E sim, concordo muito, e completo a fala do Padula, que o chat, o De Olho nos Ruralistas, faz uma cobertura muito interessante também. Isso, sobre esses cantões do Brasil, onde muitas vezes o governo não consegue chegar, e mostra como tem também o tentáculo dos militares que ainda não se dobraram aos ditames de um novo governo federal que está no Planalto. Quer dizer, a coisa está acontecendo e é muito difícil controlar. É um grande negócio a devastação, o fogo é um grande negócio também, então é importante que a gente esteja vigilante, e a gente é que tem que denunciar, porque esperar que a mídia corporativa faça isso nunca vai acontecer, porque é ela que financia o Jornal Nacional, ela que financia as novelas e tudo mais. E divulgando, então, o Chimarrão Marxista, um espaço de produção acadêmica, de trabalho pedagógico militante, e a gente tem 2 programas fixos, aí, assim, mais fixos durante a semana, que são no sábado e no domingo, pontualmente perto das 8, mas pontualmente mesmo, perto das 8 a gente começa, às vezes antes, às vezes um pouco depois, tem muitas coisas, tem que prender os cachorros, tem que esquentar a água do mate, às vezes o computador reinicia, sabe como é que é a vida, né? É todos os dias uma surpresa, mas ali perto das 8 a gente está ao vivo no Chimarrão Marxista. E aí a gente, mesma coisa, a gente debate algumas coisas, passa em revista a semana, debate algumas questões candentes, fala mal da vida alheia, se mete em treta, conversa e tudo mais. E durante a semana aí tem aulas públicas, e aí teoria social, antropologia, ciência política, eu republico algum conteúdo que eu produzo na universidade também, então fica nesse jogo aí, tentando ser leve e ao mesmo tempo contundente. Agradeço muito o convite, um prazer estar no mesmo espaço, mesmo que virtual, com o Padula, eu conheço ele de nome, de arroba, né? O Biólogo Socialista é muito sonoro aos meus ouvidos, eu vejo participando aí, a gente se encontra largamente pelos chats da vida, e agora estamos aqui no mesmo tubo, finalmente. E o Portinho é um velho amigo, então, muito obrigado, estou sempre à disposição. Maravilha, obrigado, Guilherme. Padula, biólogo socialista, eu acho estranho chamar de Padula, né? O biólogo socialista, a gente conhece ele como biólogo socialista. Padula ainda está suspenso lá no Instagram, que o Padula é o cara que mais leva ganchos do Instagram, né? O Instagram ele não permite, ele não suporta que a gente seja a favor da Palestina, né? É impressionante, né? O biólogo socialista oficial até 24 de abril, se eu não me engano. Eu não posso colaborar com ninguém. Então eu fiz o biólogo socialista reserva no Instagram. Lá, por enquanto, já tomei alguns ganchos, mas de uma semana. O YouTube também, agora deu uma maneirada, né? Porque eu também segurei um pouquinho. Mas, professor Guilherme, é um prazer também compartilhar a mesma tela aqui. Também já te conhecia de live, já assisti alguns programas. Não vou falar senhor, é muita informalidade, né? Suas lives, né, obviamente. E Portinho, é um prazer estar aqui novamente, da gente poder estar
compartilhando os espaços, ecoando as vozes, né, do que a gente pensa igual, do que a gente pensa diferente também, e acima de tudo com respeito, né? Inclusive, o pessoal que participa do chat, eu dei uma entradinha de vez em quando ali, para ver, agradecer o pessoal que estava falando, que estava se inscrevendo nos canais. Obrigado aí, Denise, pessoal que se inscreveu. Acho que é o trabalho que a gente tem que fazer, um trabalho de formiguinha, muitas vezes, né? Mas é não desistir, né? Esqueci o nome, o Galeano falava isso, né? Da utopia. Eu dou 2 passos para frente, ela foge 2 passos. Eu dou 3 passos, ela foge 3 passos. Mas ela me ensina a caminhar sempre adiante. E é isso que a gente tem que fazer. Tem hora que, não vou negar, a gente sabe muito bem que dá uma baqueada, a gente desanima, é muita injustiça, é muita sacanagem, mas a gente não pode desistir, né? E saber que nós temos professor Guilherme, Luiz Portinho e todas as pessoas aqui do chat que estão do nosso lado, é o que motiva a gente a seguir adiante. Então agradeço aí pela oportunidade, pelo pessoal aí que participou, quem vai participar ainda, quem vai assistir, e é sempre um prazer, sempre que puder, podem contar comigo aí. Um grande abraço, um beijo no coração de todo mundo, bom carnaval, se hidratem, passem protetor solar, quem for pular bloquinho, quem for passear, quem for ficar em casa que nem eu, né, beba bastante água. Um suquinho de cevada também está liberado, né? Então, ninguém é de ferro também. Grande abraço, gente. Obrigado aí, viu? Valeu, Padula, valeu. Suquinho de cevada tem que ter, né? Regina Alves aqui, ó, de segunda a sexta-feira, às 14 horas, cola aqui no Giro de Notícias da Voz Trabalhadora. Vamos fazer esse espaço aqui se tornar um espaço nosso aí, né? Que o objetivo é esse. E o Ismael tá criando aqui, ó, Guilherme, o marxismo fofoquismo, ó. O marxismo fofoquismo, é isso aí. Tamo contigo, Ismael, tamo contigo. Galera, valeu aqui, ó. O Sérgio Influencer Sindical aqui, ó, dizendo que quer transmitir o giro no canal dele. Vamos conversar, camarada. Obrigado pela tua presença aí, por se tornar membro do canal, né? Agradecer o Sérgio, agradecer o Marcos, que se tornou membro do canal durante a live aí também. A Lúcia Sena, Regina Alves, Zona Laranja, Arquiteta Lúdica, todo mundo que pingou aí no chat, muito importante os pingos de vocês aí, sempre bem-vindos, né? Fábio Krause, aqui, ó. Fábio Krause, boa tarde, cheguei agora e nós estamos encerrando, Fábio. Eu vou encerrar com o teu comentário aqui, ó, Fábio. Mas volta e assiste do início, que foi muito bom, foi um grande papo aí. Padula, Guilherme, valeu. Grande abraço para vocês aí, grande abraço a todo mundo do chat. Bom carnaval todo mundo aí.